Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje envolve fração. Essa questão é uma regravação dos vídeos 62 e 128 em respeito ao comentário da Andrea. Ela diz o seguinte: tem como explicar de outra forma? Não entrou. Tem sim, André. Vamos lá? Um reservatório continha inicialmente X litros de água. Com a adição de mais 150 litros, a capacidade inicial de água foi aumentada em 3/5. Então, vamos parar por aqui para você entender. Nós estamos falando aqui, o enunciado está falando sobre duas coisas completamente diferentes. Uma coisa que ele está dizendo é a quantidade de água. E a outra, que é completamente diferente, é a capacidade total do reservatório. Então, primeiro vamos nos concentrar só na quantidade de água. Então, se ele diz que aumentou em 150, e com esse 150 que ele aumentou 3/5, então ele está dizendo que 150 é igual a 3/5. Então, X litros mais 150 litros é a mesma coisa que X litros mais 3/5 dessa quantidade. Qual é a fração que equivale a esses X litros de água aí? Bom, se eu tenho aqui, ele está dizendo que aumentou em 3/5 do que já tinha, então esses 3/5 é referência ao X. Se o total, a fração, a parte de baixo sempre está falando do total. O total é 5. Se o total é 5 partes, e aqui ele tem um total inicial e depois acrescentou mais 3 partes desse total que ele já tinha, quanto equivale em fração esses X litros? Se o total é 5, então é 5/5, certo? E ele acrescentou mais 3/5. 3/5, por que 3/5? Porque é 3 partes de um total desse daqui. Porque aqui tem 5 partes, certo? Cada uma dessas partes tem um valor. Então, aqui tem 3 dessas partes, destas 5 partes. Por isso que é 3 partes de 5, certo? É 3/5. Então, como que eu faço essa soma de frações? Conservo a base e somo. Então, 5 mais 3 é igual a 8. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 8/5 de água nesse reservatório em referência à quantidade inicial de água que eu tinha. Esses 8/5 não é referente à capacidade do reservatório. Esse 8/5 é referente à quantidade de água que eu já tinha lá dentro. Eu tinha 5/5, acrescentei mais 3/5 e fiquei com 8/5. Como que eu vou saber quanto é 8/5 em quantidade de litros? Bom, se 150 é igual a 3/5, quanto é 1/5? Se 150 é igual a 3 partes de um total de 5 partes, então 150 dividido por 3, quanto que é uma dessas partes? Então, vamos calcular. Se 150 é igual a 3/5, quanto vale 1/5? 150 dividido por 3 é igual a 50. Então, se 1/5 é igual a 50 litros, quanto vale 8/5? 50 vezes 8, 400. Se cada uma das partes vale 50, 8 partes vale 400, certo? Então, nós temos 400 litros de água dentro do reservatório. Agora, nós vamos calcular em referência à capacidade dele. Ele falou que quando colocou essa quantidade a mais de água, passou a ser igual a 2/5 da capacidade total do reservatório. Então, o que ele está dizendo? Que agora, depois que terminou de colocar essa água, tem 2/5 de água lá dentro. Então, da capacidade total do reservatório, ele tem 2/5. Quanto é esses 2/5? É os 400 litros que tem lá. Certo? Se 400 é igual a 2/5, quanto vale 1/5 desses 400? Bom, 400 é 2 partes de um total de 5 partes. Então, 400 dividido por 2, uma parte é igual a 200. Certo? Então, cada parte desse reservatório, então 1/5 desse reservatório vale 200. Se ele tem 5 partes e cada uma das partes vale 200 litros, quantos litros ele tem lá dentro? 200 vezes 5, então ele tem 1.000 litros de água lá dentro. Regiane, ainda não consegui entender. Então, vamos lá. Se você ainda não conseguiu entender, então nós vamos começar da base. A base desse exercício é a fração.
Então, vamos entender bem a fração. Eu peço um pouco de paciência, parece bobo, né? Fala, poxa, eu estou estudando para concurso, você vem desenhar aqui fraçãozinha para mim colorida, igual do primário. Gente, a gente esquece as coisas. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Vamos começar aqui do zero, que você vai entender, eu tenho certeza. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer de conta que isso aqui é uma pizza. Fomos eu e você lá na pizzaria. Uma pizzaria super chiquérrima lá, e a pizza era cara assim pra caramba. R$ 250 essa pizza. Deve ser alguma coisa lá da Avenida Paulista, essa pizza de 250, mas tudo bem. Então, vamos nos concentrar aqui. Então, o total dessa pizza aqui é R$ 250. Ela foi fatiada em 5 partes. Então, nós vamos dividir a conta. Então, quantas partes eu comer, eu pago, e quantas partes você comer, você paga. Então, nessa pizza aqui, que está dividida em 5 partes, então, o que é 5/5? É um total dividido em 5 partes. Então, nós temos aqui a pizza toda vale 5/5. Eu fui lá e comi 3 partes dessa pizza. Você comeu uma parte só, porque você é mais magra que eu. Então, você comeu uma parte só. Quanto você vai pagar? Bom, se o total da pizza é R$ 250, quanto vale cada uma das partes? 50, 100, 150, 200, 250. Então, cada fatia de pizza custa R$ 50. Você vai pagar R$ 50. E eu comi 3 pedaços. 50, 100, 150. Eu vou pagar R$ 150. Então, 3/5 de um total de 250 é igual a 150. Entendeu? 3/5 de um total de R$ 250, então eu vou pagar R$ 150. Comi 3 fatias, cada fatia custa 50, então eu vou pagar R$ 150. Você comeu uma fatia só, você vai pagar R$ 50. Isso daqui é a base da fração. Se você entendeu isso, você vai conseguir entender o exercício agora. Uma coisa nós estamos falando da quantidade de água, e a outra coisa é a capacidade do reservatório. Então, vamos começar aqui interpretando esse enunciado direitinho. Então, vamos primeiro colocar aqui o nosso reservatório na tela. Então, este retângulo aqui, imagina que é uma caixa d'água de escola. Aquelas caixas d'água compridas, sabe? Então, é aquela caixa d'água de escola. Então, nessa caixa d'água, numa das laterais dela, ela tem uns desenhinhos, umas faixas, e nessas faixas coloridinhas de um lado. Do outro lado, ela tem umas faixas mais largas. Então, nós vamos usar como parâmetro essas faixas de desenho dessa nossa caixa d'água. Então, o caseiro foi lá e olhou, falou assim, a diretora perguntou para ele, olha para mim quanto de água que tem lá no nosso reservatório de água. Aí ele subiu lá naquela escadinha da lateral e olhou e falou assim, tá aí no rumo da faixinha preta aí. Aí ela falou, então tem 5 partes de água. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 partes de água dentro dessa caixa d'água. Coloca mais um pouco de água aí. Aí ele foi lá, abriu o registro e colocou mais 150 litros de água lá dentro. Ele colocou mais 150 litros de água lá dentro e subiu esse tanto aqui. Esse tanto aqui equivale a 3 dessas faixinhas aqui, 1, 2, 3, é até aqui, de água. Então, aí ele falou assim, subiu mais 3 faixinhas aí. Falou para ela. Então, subiu 3/5. Todas essas faixinhas, vamos fazer de conta que todas elas têm a mesma altura, tá? Aqui ficou um pouco desproporcional, mas é que eu não sou muito boa com desenho aqui. Mas, enfim. Então, vamos dizer que cada uma dessas faixinhas, todas elas têm a mesma altura. Então, foi lá e acrescentou 150 litros, que equivale a 3/5 dessa quantidade de água. Esse tantinho de água que tinha aqui, até na faixinha verde. Se 150 equivale a 3/5, quanto cada parte dessa daqui tem de litros? Então, cada uma dessa altura aqui de água tem 50 litros, porque se 150 é igual a 3 dessas 5 partes, então cada uma das partes, 150 dividido por 3, cada uma dessas partes terá 50 litros de água. 50, 100, 150, 200, 250. Então, tinha anteriormente 250 litros aqui.
Aí ele foi e acrescentou mais 3/5 desta quantidade. Aqui tinha 250 e acrescentou mais 3/5. Então, acrescentou mais 150 litros de água. Certo? Ficamos com quantos litros de água? 250 mais 150, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Ficamos com 400 litros de água. Aí ela foi e falou assim: agora, caseiro, olha aí para mim. A diretora falou para ele: olha aí para mim, quanto que falta para completar a caixa? Quanto cabe nesse reservatório aí? Aí ele foi lá olhar, ele falou assim: mas se eu ficar olhando essas faixinhas pequenininhas aí, vou ficar o dia inteiro contando. Eu vou olhar do outro lado da caixa d'água, que a pintura das faixas são maiores. E a caixa d'água, na sua totalidade, ela está dividida só em 5 partes. Aí ele falou assim: ela tá na altura da segunda faixa aí, dessas faixas maiores, diretora. Aí ela falou: então tem 2/5 da capacidade preenchida. Se tem 400 litros de água nesses 2/5 de capacidade que está preenchida, quanto de água cabe nessa caixa d'água? Bom, 1/5 é 200 litros, né? Porque se 2 partes equivalem a 400, então cada uma das partes equivale a 200. 400 dividido por 2, 200. Então, 200, 400, 600, 800, 1.000 litros. Então, a capacidade total do reservatório é 1.000 litros. Gabarito letra C. Espero que você tenha entendido. Se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Assim que possível, eu venho aqui e regravo quantos vídeos forem necessários até você entender, tá bom? Se você ainda tiver curiosidade, você está novo aqui no canal e ainda não assistiu os outros vídeos, tem mais 2 maneiras diferentes de fazer esta mesma questão, no vídeo 62 e no vídeo 128. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Desejo a você uma ótima sorte no concurso. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.